Bem-vindo ao nosso tempo, nosso momento de oração. E eu quero convidar você para nesses próximos segundos, nesses próximos minutos, estarem juntos comigo aqui nesse propósito. Então, nós estamos agora numa sala fechada, uma sala reservada aqui à transmissão. Nós iremos nesses próximos minutos falar com Deus. Eu queria que você começasse essa semana, e nós vamos fazer isso na presença. Agora ainda por essa manhã nós vamos consagrar, nós vamos apresentar ao Senhor o nosso dia, a nossa tarde, nossa noite, nossa semana por inteiro. Amém? Eu queria, antes de orar pela sua vida, trazer uma palavra rápida, lembrando que essas lives elas sempre ficarão salvas para você assistir quando você puder. Mas o interessante é que você, desde manhã, entregue a sua manhã, a primícia do seu dia para Deus. Mateus 24, versículo 12, está escrito assim: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Escute uma coisa. O nosso coração, ele é sensível a sentimentos. Quando eu falo coração, eu falo alma. O coração é símbolo da alma, ele é sensível a sentimentos. E muitas vezes nós não encontramos razões para a tristeza ou razões para a felicidade, nós simplesmente sentimos. Como foi até ministrado ontem, algumas pessoas entram em tristeza após a vitória, outras pessoas entram em tristeza no meio do vale do deserto, da vida. Mas fato é que a nossa alma é sensível. E muitas pessoas procuram a felicidade, isso é estímulo, sentimento. Umas encontram na caridade, na doação, elas se sentem bem fazendo. Se você não experimentou, experimenta para você poder enxergar, sentir o poder que é, a sensação que é você contribuir com o próximo, o quanto isso traz de prazer para você. Jesus falou, é melhor dar do que receber. É melhor prover do que ser provido. A sensação, o alimento da sua alma é muito melhor. Então, as pessoas elas procuram alimentos, às vezes até alimentos carnais, como carros, como viagens, como um shopping, gastar, comprar, enfim, adquirir novos bens. Mas fato é que a nossa alma ela precisa de um alimento. E quando você, segundo o texto, pratica a iniquidade, o que é iniquidade? É um pecado de forma consciente. Vou dar um exemplo para vocês. O que a Bíblia chama de pecado? O pecado é quando você tem um alvo, mas você erra o alvo. Você quer fazer o certo, mas de repente você se ira, você fala algo com alguém, você pecou. Você não queria fazer aquilo, mas você volta logo para o caminho. A iniquidade é aquele que está em pecado, está no pecado. Aquele que reconhece muitas vezes e permanece nele. Essa é a pessoa iníqua. Para que você possa entender quando você lê esses termos na Bíblia. Então perceba, aquela pessoa que anda em iniquidade, por causa da iniquidade, o amor dela. Vamos fazer uma breve reflexão. Perceba que muitas vezes as pessoas são traídas em relacionamento, sofrem um abuso psicológico, enfim. Quando elas vão entrar num outro relacionamento, outro namoro, enfim, você percebe que essa pessoa já não é mais. Já não consegue mais se entregar, já não consegue mais se doar por inteiro, se doar por completo. Ela não consegue mais acreditar nas pessoas. E isso por quê? Iniquidade. O amor vai se esfriando. E o amor que eu falo, não só o sentimento de gostar, né? Mas o amor que é a capacidade de você se entregar. Ele vai diminuindo. E hoje em nossa sociedade chegamos a um ponto que às vezes tem uma pessoa deitada na rua, passando mal, algumas pessoas nem param, mas não param por maldade, param porque sabem que aquilo ali pode ser uma armadilha para o assalto. Então, a nossa civilização está nos últimos dias, nós estamos nos últimos dias. E Jesus falou que por causa do pecado, a iniquidade, o amor vai se esfriar. Quantos golpes, quantas fraudes. As pessoas já olham para o próximo com um sentimento de indiferença. Porque o amor ele vai se esfriando. E não é só maldade. É as pessoas querendo se resguardar do mal. Então, quando você lê esse texto aqui, escrito há 2000 anos pelo nosso Senhor Jesus, ele falou, e seu apóstolo Mateus escreveu alguns anos depois,
fato é que essa palavra ela se cumpre de forma perfeita nos dias de hoje. Quanto mais a iniquidade cresce, mais os corações ficam endurecidos. E eu quero que você traga isso para a vida religiosa. Muitas vezes as pessoas estão congregando, estão indo para a igreja, estão cultuando, estão adorando, mas o coração está frio. As pessoas são cristãs, né? Mas não perdoam, mas não oram, não têm temor a Deus. Elas criticam, elas fazem divisão, elas sentem indiferença com a outra. Por que isso? Porque o amor se esfriou por causa da iniquidade. Perceba que é necessário nós irmos aos pés do Senhor para que Ele refaça o nosso coração, que nós possamos amar. Falei um pouco sobre isso ontem, eu queria que você refletisse sobre isso. Os dois maiores mandamentos em que toda lei e todo mandamento de Jesus se resume: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti. Então perceba, se você não consegue exercer o amor, você não consegue obedecer o seu Senhor. Por isso que algumas coisas não fluem através da sua vida, por causa da obediência sobre a sua vida. O negócio é tão sério que você tem que se apresentar diante de Deus com humildade. Eu vou passar esse mês falando isso. E a primeira vez que eu vou falar é agora para você. Veja bem, você está comprando um carro. Ou um primo seu comprou um carro, um parente seu comprou um modelo específico. Você começa a andar na rua, você começa a observar que aquele carro tem muito. Olha aquele carro, que sempre esteve lá, mas você não via. E assim são com várias outras coisas. Às vezes alguém fala um defeito de uma pessoa, por aquela pessoa falar, você começa a notar, começa a enxergar. Alguém fala, vê que barulho chato, você não estava percebendo, depois que aquela pessoa falou, você começa a se irritar também com aquele barulho. O fato é que o nosso cérebro, ele só enxerga aquilo que ele quer enxergar. Aquilo que ele está programado para enxergar. Os nossos olhos, eles mandam o sinal, mas quem vê de verdade é o cérebro. Ele processa a imagem. Então, perceba, se o seu cérebro está configurado para algo, ele só vai ver aquilo que ele quer ver, aquilo que ele conhece, aquilo que ele sabe. As outras informações ele vai descartar. Por isso que alguns modelos de automóvel estão lá, mas você vê, mas não enxerga. Você escuta, mas não ouve. Quando eu começo a ler a Bíblia, eu só vou concordar, eu só vou entender aquilo que eu sei. Por exemplo, quando a Bíblia vai falar assim, é errado falar das pessoas. Poxa, isso é errado. Ó, tá vendo aí, ó? Eu sempre soube que isso aqui é errado. Aquilo vai tocar meu coração. Mas todo o resto, que eu não creio, que eu não tenho prática, que eu não tenho convicção, tudo aquilo que Deus quer me transformar, eu leio, mas eu não consigo absorver aquilo. Eu escuto aquilo, mas eu não ouço. Quantas vezes você viu uma aula, você ouviu um conselho, enfim, mas parece que aquilo não entrou naquele momento e quando você vivenciou aquilo, você conseguiu entender as palavras. Por quê? Porque você não estava permitindo ser moldado por Deus, confrontado. Isso é muito difícil. Quem é a pessoa que gosta de ouvir que está errada? Você está errado e você gosta. Ninguém gosta. Ninguém gosta de ser confrontado. Mas o fato é que quando nós nos aproximamos de Deus, nós precisamos ter uma humildade, nos despir de tudo. É o que se cumpre a palavra que Deus fala em Jeremias. Do vaso na mão do oleiro. Por acaso eu não gostando do vaso, eu não posso refazer, mas você precisa deixar Deus te refazer. Então, quando você lê a Bíblia, é o manual do fabricante, o nosso guia, a sabedoria pura de Deus. Você precisa ler a palavra despido de si mesmo. Por isso que está escrito para você ler e meditar. Não é você ler a Bíblia toda o mais rápido possível. Isso é bom, mas melhor do que isso é você ler os versículos e começar a meditar. Poxa, como eu estou meditando hoje. Por causa da iniquidade que aumentou, o amor de muitos vai se esfriar. Jesus profetizou isso. Então, nós estamos meditando nesse texto. E nós, meditando nesse texto, nós vemos que acontece hoje exatamente o que Jesus disse que aconteceria. Meu Deus. Exatamente a mesma coisa. Então, quando você lê a palavra, deixa Deus confrontar você. Se permita enxergar aquilo que você não quer enxergar.
Se permita enxergar. E como eu estava falando ontem com as pessoas, e eu disse assim, tem pessoas que nunca leram a Bíblia, mas quando se trata de determinado assunto, aí o negócio muda. Ele nunca leu a Bíblia, ele não frequenta a igreja, mas quando você fala que na Bíblia condena a bebida, ele fala, não, mas beber não é pecado é se embriagar. Quer dizer, ele vira um teólogo, ele vira um especialista. Quando na verdade ele nunca leu, nunca parou para ler isso. E ele então perceberia que a Bíblia de Gênesis e Apocalipse fala que beber é errado, sim. Não fala que é pecado, diz duas coisas. O que é pecado e o que é errado. Vou dar um exemplo para você. A Bíblia vai dizer assim, filho, não peça herança a seu pai enquanto ele for vivo, porque isso não é sábio. Quer dizer, se você pedir herança ao seu pai enquanto ele estiver vivo, você não está pecando, você está errando. Não é pecado, é tolice, é diferente. A bebedeira, a bebida alcoólica vai ser sempre associada a coisas ruins na prática diária. A Bíblia vai até associar o vinho que traz alegria. Eu reconheço, o primeiro milagre de Jesus foi o quê? Foi vinho. Mas o contexto da Bíblia é que a bebida alcoólica traz solução, traz força para a carne. Quando o apóstolo Paulo vai dizer assim, não vos embriagueis com vinho, mas antes ser cheio do Espírito Santo de Deus. E aqui já é outro momento de reflexão. Mas eu quero que você perceba que se você não tiver com humildade para dizer assim, Senhor, me refaz, você vai ler, mas não vai ouvir, mas não vai escutar, mas não vai ouvir. Você vai ver, mas não vai enxergar. E nesse tempo agora Deus quer fazer uma mudança na sua vida, no seu caráter, no seu interior, para que você possa desfrutar tudo aquilo que Deus tem para você. Então eu declaro que você vê, que você vai ver, que você verá, irá enxergar, que você vai ouvir e você vai escutar. Nesse ano 2026, deixa Deus moldar você. Seja um vaso formado por Deus, preparado por Deus para toda a boa obra que Deus irá fazer através da sua vida. Não permita que a iniquidade feche seu coração, mas esteja próximo de Deus, próximo do Espírito Santo de Deus, uma vida de oração, uma vida meditando na palavra. Por isso que todos os dias, às 7 da manhã, de segunda a sexta, eu quero estar aqui trazendo essa mensagem para vocês. Eu estou agora fazendo um período de teste, estou tendo alguns problemas com a transmissão, paguei uma consultoria para me ajudar a fazer isso aqui, por isso que eu nem divulguei no Instagram ainda, mas eu quero que todo mundo faça isso comigo, porque se todo mundo entregar a sua primícia para Deus, o nosso dia será diferente. Aquela pessoa que acorda, escuta essa palavra e ora, ela vai pensar duas vezes antes de cometer um pecado de meio-dia, antes de pecar às 7 horas da noite. Por quê? Porque a palavra já entrou nela hoje. Jesus, ele é o pão da vida. E essa palavra precisa ser o nosso alimento diário. Por isso eu convido você a fazer esse propósito. Olha, segue o meu canal, você que está ao vivo. Você que está nesse vídeo, já segue o meu canal. Eu preciso de pelo menos 50 inscritos para conseguir liberar algumas funções aqui. Como eu não usava no meu canal do Instagram, vamos começar a chamar as pessoas para seguir o canal. E outra, você seguindo o canal, você será avisado que todos os dias eu vou programar live às 7 da manhã. Você já coloca o sino aí para te notificar, para que você nem possa esquecer. Amém? Deus, eu te agradeço. Oh, Espírito Santo, traz a tua presença nesse lugar. Traz tua presença à vida dessa pessoa que me ouve agora. Eu declaro paz sobre a sua vida. Ele mandou eu declaro presença de Deus. Eu declaro poder de Deus sobre a sua vida. Destrava agora, Senhor. Destrava agora, Senhor. Tudo aquilo que impede essa pessoa de prosperar na tua presença. Tudo aquilo que impede, Deus, essa pessoa de amar. Eu declaro que cai por terra no nome de Jesus. Tudo aquilo que impede essa pessoa, Senhor, de ouvir a tua palavra e de se permitir ser moldado. De se permitir, Senhor, ser transformado para a tua boa obra. Deus, traz paz, que excede todo e qualquer entendimento. E derrama a tua graça, Senhor, para que ela tenha uma semana abençoada. Deus, opera milagres e maravilhas na vida dessa pessoa aqui. Toma a boca dela, Senhor, e fala, Deus. Fala. Espírito Santo, fala tudo aquilo que ela necessita ao Pai. Ora através da boca dela, Senhor. Intercede por ela com gemidos, Senhor, inexprimíveis. Senhor,
Revela para ela aquilo que ela precisa e nem mesmo sabe para que a vida dela seja plena, seja completa. Deus, no poderoso nome de Jesus, quebra todas as correntes e todos os milhões que impedem essa pessoa de andar e se aproximar de ti. Eu declaro que todo mal contra a sua vida cai por terra hoje. No nome de Jesus, eu declaro paz, eu declaro cura. Aonde você estiver, seja curado. Curado agora. Toda enfermidade eu repreendo. E eu declaro seja abençoado hoje. Seja cheio hoje da graça, da glória, da presença, do poder. Declaro sobre a sua segunda-feira um dia de paz, um dia próspero, um dia abençoado. Eu declaro nessa segunda-feira a presença do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Que Deus te abençoe poderosamente. Que Deus te dê uma semana poderosa. E que essa presença não se aparte de ti nenhum dia. Deus abençoe sua vida. Amanhã estaremos de volta. Fica firme na fé. Fica firme no nosso propósito. Porque aquele que te amou é aquele que te ama. E é aquele que amará sua vida todos os dias, por toda a eternidade. Deus te abençoe e até amanhã.